Fala aí, galera da segunda série do Colégio Curso Aplicação, professor Rodrigo Alberoni aqui na área para mais uma videoaula exclusiva para vocês. O tema da aula de hoje é Filosofia Moderna e o Movimento Iluminismo, é a parte 1. Vamos falar, trocar uma ideia sobre como o avanço da história influencia diretamente a filosofia. Vocês sabem que a filosofia ela se desenvolve em permanente diálogo com sua própria história. Sem história não tem filosofia. Tranquilidade? A filosofia é um reflexo da história humana. E quando você olha ali a Europa no século XVIII, nós temos o início de um movimento chamado de Iluminismo. Por isso que o século XVIII é chamado de século das luzes. A luz da razão vencendo a ignorância, superando o período das trevas. É o momento de avanço da racionalidade, de avanço da ciência, de busca pela liberdade. Bacana, galera? Então, dentro dessa lógica, esse movimento filosófico, ele carrega todo um contexto histórico ao seu redor. Então, para isso, eu tenho que entender um pouquinho do processo histórico. Para falar de filosofia, eu tenho que falar de história. E aí, quando você olha as transições que a Europa vai passando ao final da Idade Média e início da Idade Moderna, você começa a entender essa mudança de pensamento humano. Se você pega a Baixa Idade Média, o momento ali de crise do modo feudal de produção, de surgimento de um novo grupo social, a burguesia, que vive do comércio, que busca o lucro, do renascimento urbano e comercial, da expansão marítima, a busca pelo desconhecido, a superação dos medos, do renascimento artístico e cultural, que coloca o homem no centro de tudo, o antropocentrismo, rompendo com o teocentrismo, aquela ideia de que tudo era justificado através de Deus. Olha como essa mentalidade europeia está se alterando, meus amores. Então, vocês estão compreendendo o que o tio Alberoni está falando aqui? Ah, professor, você está falando muito rápido. Eu sei, porque aqui é uma revisão de história para a gente embarcar dentro do pensamento filosófico do iluminismo. O que eu estou mostrando para vocês é que existe uma continuidade. Então, nós temos a crise do século XIV, que marca ali a desestruturação do modo feudal de produção e o processo de transição para o capitalismo, que está associado a um novo grupo social, a burguesia. Essa burguesia começa a conquistar espaço econômico, bacana? E agora ela quer buscar espaço também nas mentalidades, na cultura, e aí nós temos o Renascimento artístico e cultural, que vai resgatar a cultura greco-romana, que vai valorizar as ações humanas, que vai valorizar o indivíduo frente ao coletivo, sem contar que também ali no século XVI nós temos a reforma religiosa rompendo com o monopólio da fé da Igreja Católica, diminuindo a força da Igreja Católica naquele momento. Então as coisas se encaixam. Repetindo, novo grupo social, burguesia, sucesso econômico, buscando um espaço nas mentalidades. Aí nós vamos ter renascimento artístico e cultural, colocando o homem no centro de tudo, valorizando as ações humanas, valorizando a razão. Ao mesmo tempo que surge um movimento contestando a Igreja Católica, a reforma protestante. Aí no século XVII, nós temos novas formas de pensar, a revolução científica do século XVII. É Galileu Galilei, é Giordano Bruno, é uma série de pensadores, René Descartes, Bacon, que vão desenvolver o caminho da ciência, o caminho da experiência, o caminho do racionalismo. E a partir daí essa nova mentalidade vai se construindo até que no século XVIII nós temos o amadurecimento das ideias filosóficas através do iluminismo, a filosofia moderna. Então vocês estão notando esse percurso, que a gente está caminhando até chegar aí? É todo um processo de mudança da sociedade, da economia, da política que permite a chegada desse pensamento iluminista, que é uma análise racional tanto da sociedade, quanto da política, quanto da economia. Quando eu falo de iluminismo, você vai lembrar de quem? De John Locke, vai lembrar de Voltaire, de Montesquieu, de Rousseau, que nós já estudamos, de Immanuel Kant, que nós vamos estudar a partir dessa unidade.
Então, o iluminismo é um movimento que vai para diversas áreas diferentes. Vai para a área da economia, com Adam Smith, por exemplo, é o liberalismo econômico. Então, esse processo de transformações pelo qual a Europa está passando vai desencadear nas ideias iluministas, que vão apresentar aparentemente soluções para aqueles problemas, meios de superar o que eles chamavam de antigo regime. Vão desenvolver bases, um método científico a partir do século XVII, com observação, com experimentação, com mensuração, né? Um método indutivo de Francis Bacon, que vocês vão aprofundar na terceira série do ensino médio. Bacana? Então, resumindo, falei de iluminismo, eu vou lembrar de que racionalismo e liberalismo é o uso da razão para se combater a ignorância e a busca por liberdade contra as estruturas do antigo regime. E aí um nome se destaca quando fala de iluminismo, é o nome de Immanuel Kant, que já caiu no Enem diversas vezes. O Kant acredita na superação da minoridade intelectual. Através da razão iluminista, o homem irá atingir a maioridade intelectual. Ele passará a pensar por si mesmo. Mas, para eu falar mais detalhes sobre isso, somente na próxima videoaula. Aguardo vocês lá. Beijão. Tchau, tchau. Valeu.